A gente tá falando muito, a gente tá mostrando muita besteira que o Felipe tá falando, né? E adivinha quem falou besteira nas redes sociais também? O Jean Willis. O Jean Willis tá sendo aí acionado pelo Eduardo Leite. O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, entrou com um pedido no Ministério Público Federal e já tem consequências que eu vou ler aqui. Por quê? Porque ele tá acusando o Jean Willis de homofobia. Homofobia num discurso aí nas redes sociais com relação à manutenção das escolas cívico-militares lá no Rio Grande do Sul. Eu vou pegar aqui o meu celularzinho para ler, tá? Bem direto ao ponto aqui a situação. Ministério Público pede quebra de sigilo de Jean Willis. Jean Willis postou críticas à decisão do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de manter as escolas cívico-militares. Disse ser uma homofobia internalizada. E aí a gente vai ler aqui, na íntegra, ele disse o seguinte: que governadores héteros de direita e extrema direita, se tem uma coisa que me incomoda, é isso. Todo mundo que é de direita é de extrema direita. Virou moda agora a esquerda falar em extrema direita. Então, que governadores héteros de direita e extrema direita fizessem isso, já era esperado. Mas de um gay, se bem que gays com homofobia internalizada, em geral, desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. Se for branco e rico, então, tá feio bi. E bi, é como o Pavinato explicou pra gente, é bicha entre eles, né? Quando eles falam entre eles ali, até feio bi, que eu não sabia, o Pavinato explicou. Aí o Eduardo Leite respondeu, lamentar a ignorância do deputado e deixou claro, ele acionou o Ministério Público Federal pelo que considerou um ataque homofóbico. Aí a questão é, Segrel, tô vendo que você tá querendo falar. Não, tá. O Jean Willis sempre tentou usar a causa da homofobia de uma forma lacradora e muitas vezes com exageros e mentiras para fazer o nome dele na política. E agora ele tá cometendo um ato homofóbico contra o governador do Rio Grande do Sul. Mas quando você vê que uma pessoa de conotação sexual homossexual faz uma acusação contra outra pessoa da mesma escolha sexual, é o poste fazendo xixi no cachorro. Jamais imaginaria que uma pessoa acusaria alguém de homofóbico sendo também homossexual. Então é uma questão onde dá a sensação de que Jean Willis quis ocupar uma parte da imprensa com uma acusação e uma agressão que não precisava. Isso causou que esse oferecimento inicial voltasse para trás. Colocaram como que não tinha promessa de trabalho para ele, mesmo que a Secretaria de Comunicação já havia afirmado que tinha um lugar para Jean Willis nesse lugar. E aí estamos falando de uma questão que é totalmente irrelevante para a questão do cidadão. Mas são falas que são muito graves do ponto de vista de quem faz e quem recebe. Telhada, o Ministério Público do Rio Grande do Sul pediu à Justiça a quebra de sigilo de dados e a remoção do perfil do Jean Willis no Twitter. Eu acho que faz muito bem, né? Infelizmente, esse cidadão é um cidadão que tem uma postura totalmente, no meu entendimento, inadequada. Porque ele não aceita que ninguém tenha uma opinião diferente da dele. E quando você tem uma opinião diferente, ele passa ataques infundados, como foi o próprio ataque que efetuou contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é uma pessoa que tem feito um excelente trabalho, tanto que após sair do governo foi reeleito governador, que mostra a credibilidade que ele tem dos seus eleitores e do pessoal do Rio Grande do Sul. Quem é o Jean Willis na história, na fila do pão, para vir criticar o Eduardo Leite? Fez uma besteira, tem que pagar pelo que ele fez, e acho que o Ministério Público se porta muito bem. E tomara que quando quebra os dados dele, que vá ver realmente quem é cidadão, que consiga levantar mais dados para que ele responda na justiça e responda de uma maneira severa, responda de uma maneira adequada esse absurdo que ele cometeu, que é um absurdo que classificado claramente como homofóbico, uma coisa que ele sempre combateu, uma coisa que ele sempre se vitimou. Aliás, a esquerda adora a vitimização, né? Sempre se vitimou, se fez vítima de homofobia e agora, descaradamente, pratica esse crime contra o governador do Rio Grande do Sul. Agora, Diego, eu vou te perguntar e depois eu vou dar a palavra pro Felipe Monteiro, pelo seguinte, porque me incomoda muito a hipocrisia de alguns movimentos. Cadê o movimento LGBT
QIA+, agora, para cobrar do Jean Willis. Porque é o que eu falo, não é o que se faz, é contra quem se faz. Porque se o Eduardo Leite fosse alguém de esquerda, eu vou dar um exemplo, se o Eduardo Leite fosse o Jean Willis, e o Jean Willis tivesse recebido esses ataques que o Eduardo Leite recebeu, a gente ia ter vários movimentos LGBTQIA+, a gente ia ter todos os lacradores da esquerda aqui chorando, e esses movimentos somem nessa hora. Que é o que eu falo das feministas também. Quando uma jornalista chamou a filha do Bolsonaro de 11 anos de P, né, para não falar aqui ao vivo, os movimentos feministas sumiram, desapareceram. E agora? Cadê os movimentos LGBTQIA+, para cobrar do Jean Willis sobre esse absurdo que ele falou sobre o Eduardo Leite? O Pilhado, essa denúncia acatada pelo Ministério Público, para mim, é um respiro para a justiça, porque às vezes, quando essas coisas acontecem, nem mesmo da justiça nós esperamos uma resposta eficaz e condizente com o ato. Isso que você falou, você foi no ponto. O que parece, o que deixa a impressão é que só existe racista se for de direita, só existe homofóbico se for de direita, só existe misógino se for de direita. Nossa primeira pauta traz exatamente a mesma coisa. Uma fala racista do presidente Lula que deixou todo mundo calado, todos esses movimentos calados. Ninguém faz isso porque as pessoas de esquerda parece que não cometem crimes, não podem ser homofóbicos, eles cometem pequenos deslizes, pequenas gafes, errou as palavras, é isso que acontece. E essa seletividade moral é uma coisa que incomoda muito, mas também é um dos métodos da esquerda. Você vê que essa cultura do cancelamento, ela sempre se dirige a personalidades políticas da direita. Você vê que o Felipe Neto, lá no alto da sua sabedoria, com o seu Twitter, com milhões de seguidores, ele só critica esse tipo de coisa quando é alguém da direita falando. Então eles têm uma máquina de blogueiros, uma máquina nas redes sociais muito poderosa para direcionar esses ataques sempre às pessoas que são convenientes. Então é uma grande hipocrisia, como você disse aí. Agora, tem essa situação também, né, Telhada, que ele vai ser membro do governo Lula. Ele vai ter um cargo na Secretaria de Comunicação do governo Lula, o Jean Willis. Ia ter. Então, mas você acha que vão tirar? Se fosse um governo correto, um governo honesto, um governo moral, um governo que preservasse a lei, já tiraria esse cargo de ser cidadão, porque ele mostrou que ele é inapto para tal função. Ele mostrou que ele não é a pessoa adequada para poder falar em nome do governo e nem trabalhar pelo governo, porque ele tem uma postura totalmente tendenciosa e preconceituosa. E o governo Lula, pelo que eu sei, combate isso aí. Ó, tá aí o Só que não. Tá aí o e-mail pra gente confirmar nossa informação, provar nossa informação. Olha aí, ó, SECOM, Secretaria de Comunicação do Governo Lula. Aí tá, imprensa, nomeação Jean Willis. O jornalista e escritor baiano Jean Willis integrará a equipe do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, SECOM, Paulo Pimenta. Atuará como assessor no planejamento de comunicação do governo. A nomeação sairá no Diário Oficial da União nos próximos dias. Atenciosamente, SECOM, né? Mas depois o Pimenta disse que não. Só faltou combinar com ele, né? Depois o Pimenta falou que não tinha feito uma promessa. Ué, mas então esse e-mail, a gente teve no Linha de Frente também essa notícia, e esse e-mail foi antes dessa confusão com o Eduardo Leite. E aí parece que diante da confusão com o Ministério Público e tal, o governo deu um passo atrás. Aí eu vou ser obrigado a parabenizar o governo, hein? Sim. Aí eu vou ser obrigado a parabenizar o governo. Mas também não tem como, né? Não tem como um governo que se diz tanto a favor das causas sociais, ter no governo uma pessoa que está sendo investigada por homofobia. Aí não dá. Incongruente. Vai, o que você queria falar? Você botou o microfone, desistiu. Tá difícil defender, né? Não, peraí. O Jean Willis, as palavras dele são indefensáveis, são reprováveis, né? Não dá pra defender em nenhuma hipótese o que ele disse, né? Eu não gosto desse tipo de política que é feita com ódio, né? Com estômago, né? Com fígado, né? E lembra muito o Janones, né? O Janones foi muito importante, não foi nada importante, né? Mas teve um papel nas eleições do ano passado e acabou ficando sem cargo no governo, né? Ou seja, o Jean Willis, pelo visto, está indo para o mesmo caminho. Apesar de, simbolicamente, ele ter ido embora do país em 2019, quando ganhou as eleições para deputado federal, e voltou quando o Lula entrou no governo, né, simbolicamente fazia sentido ele estar no governo como uma amostra de que os tempos mudaram.
né? E eu não vejo como o Jean Willis está sem cargo no governo, eu vejo que foi um recurso estratégico, né? Vamos esperar assentar uma poeira, né? Para depois a gente destinar um cargo a Jean Willis. Tanto é que o Jean Willis, é bom lembrar, largou o PSOL e se filiou ao PT. Tá, mas agora com esse episódio... mas demora 2 meses, 3 meses, e vamos ver que se... Então se esquece fácil. Vai. Que se fala pra entrar no governo, Agora, um dos pontos que eu sou contra, sinceramente, Pilhado, é essa ideia de você judicializar a política, tá? Apesar da declaração dele ter sido reprovável, né, eu sou contra esse tipo de buscar o judiciário a todo momento por simbolismo e para buscar uma reparação que... Mas a esquerda faz isso direto. Aí tem uma justificativa. A esquerda só faz isso. Sim, mas tem uma justificativa seguinte: por que os movimentos sociais não se manifestaram contra a declaração do Jean Willis? Tem uma resposta simples para isso. Os movimentos sociais no Brasil, identitários, são de esquerda. Não dá para movimentos sociais ir contra o governo e contra o Jean Willis nesse então caso. Eles são hipócritas, não são políticos. São movimentos sociais, não sociais. São movimentos de esquerda, não sociais. São políticos. Claro, não são sociais, são políticos. São movimentos de esquerda. São movimentos politizados. Se eles atacam só quem é de direita, se eles nunca atacam quem é de esquerda... Não são movimentos sociais. O que tem que ter, o que tem que ter, na verdade, é o seguinte: é começar a ter articulação da direita para começar a se apropriar dessas pautas também. Aí eu pergunto, por que quem fala em direitos das minorias é só a esquerda? Por que quem fala em direitos dos homossexuais, direito dos negros, falha grave, é só da esquerda? Por que a direita não coloca essa pauta nela? Que bom que eu vou ter que interromper o Felipe Monteiro, que bom que é ele, porque a gente vai finalizando mais um Tá na Roda.